Olá, sejam todos muito bem-vindos ao M Silva Conexão Desenvolvimento, um canal de transformação de pessoas. Eu sou Mara Silva e quero hoje compartilhar com vocês neste vídeo o que o autoconhecimento tem a ver com o meu currículo. Vamos lá! Quem não sabe, eu no início da minha carreira trabalhei com recolocação profissional. Na verdade, eu comecei fazendo currículos, o meu currículo, depois dos amigos, dos colegas, e fui entendendo todo o processo de como funciona um currículo na prática. Entendi mais a fundo das plataformas, enfim. Nesse processo eu entendi que tem coisas e questões no currículo que você precisa se identificar. Você precisa saber o que você faz e escrever da forma que o recrutador entenda. Foi tão engraçado porque eu realmente aprendi comigo mesmo. Foram os meus currículos que eu ia reformulando, ia botando nas plataformas e eu ia vendo o resultado, ele ia sendo visto, eu recebi o feedback e foi muito interessante isso para mim. Daí eu comecei a aplicar nos currículos de outras pessoas que precisavam, né? Eu comecei a trabalhar com isso, reformulando o currículo. E eu entendi, primeiro eu perguntava o que ela tinha feito, como que ela tinha feito, e eu criava uma história. Nesse processo que eu criava a história, gente, criar história é botar lá no resumo profissional o que você faz, né? Porque tem todo o escopo do currículo para ser lido, para ser entendido. Eu entendi que as pessoas não se conheciam, elas não sabiam o que faziam dentro dos seus trabalhos. Ela sabia me contar, mas ela não sabia colocar no currículo. E foi nessa pegada que eu já estava no processo de autoconhecimento, fazendo outras especializações mesmo mais profundas, que eu entendi que as pessoas estavam desconectadas de si. Então, eu juntava uma recolocação junto com sessões de autoconhecimento. E que esse processo de autoconhecimento dava força para ela ser chamada para entrevista. E na hora que eu trabalhava com orientação de entrevista para essas pessoas, era sobre elas mesmas que elas iriam falar para o recrutador. E o recrutador acreditava, porque elas estavam sendo simplesmente puras, verdadeiras, elas não estavam com medo, elas sabiam entregar muito sobre elas, porque eu as ensinei a entender quem elas eram. Então eu fazia um currículo, escrevia sobre elas e às vezes elas me contavam a história, depois eu reformulava esse currículo. E quando eu lia sobre o resumo profissional, muitos falavam assim, mas sou eu mesmo? Gente, eu já fiz isso tudo. Eu nem imaginava, meu Deus, estava perfeito. Elas ficavam assim, pasmas, por entender que elas eram aquelas pessoas. Ou seja, elas não se conheciam. Por isso que eu estou trazendo esse vídeo. O autoconhecimento é importante para você contar a sua história. Se você não consegue contar a sua história é porque você não se conhece. Nós precisamos aprender mais de nós mesmos para falar para outras pessoas, para vender o nosso peixe. Afinal de contas, nós somos vendedores em todas as áreas. Nós nos vendemos no relacionamento, para questões profissionais, uma conversa, uma amizade, nós nos vendemos, nós seres humanos somos vendedores, nós temos que contar a nossa história, não que só que convença, mas que seja verdadeira, que tenha realmente uma verdade ali explícita e sentida, porque a pessoa que está do outro lado lendo o seu currículo, ela precisa sentir também, e assim quando ela te leva para uma entrevista, com um recrutador ou com um gestor, ela entende que você é verdadeiro, que você realmente vai passar para aquela pessoa a verdade que ela sentiu. Por isso eu trouxe esse tema. Se autoconheça, se abra para ser verdadeiro com você mesmo. Aprenda da sua profissão. Passou por tantas empresas, o que você fez nessas empresas? Descreva num papel, eu fui gestor, trabalhei tanto tempo, trabalhei como operador de máquinas, nossa, eu fui enfermeira, trabalhei na UTI, atendi na pediatria, fiz tal exame, tal técnica, né,
pronto, procedimentos médicos de enfermagem, conheço essa técnica assim, 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 trabalhei com fulano, estive no setor tal, recebi um reconhecimento por conta dos meus projetos. Entenda o seu movimento de vida, movimento profissional. Aprenda a contar a sua história, para quando você for falar da sua carreira, da sua vida profissional, o outro consiga te entender e fale: eu acho que eu quero essa pessoa na minha equipe, eu acho que essa pessoa vai fazer muito sentido, porque ela entende não só das técnicas, mas do comportamento dela. E isso é o que nós vemos como recrutadores, que às vezes a gente compra um currículo, né? A outra pessoa faz um currículo, você entrega na mão do recrutador, o recrutador lê, quando vai com você para a entrevista, você não consegue falar 1/3 daquilo que está no currículo. Aprenda de si. Por isso, em breve, eu vou preparar aulas de currículos, se para vocês fazem sentido, já deixa aqui embaixo nos comentários, se vocês querem ou não. E eu vou trazer, sim, alguns escopos de currículos, algumas visões, da minha visão, da minha experiência. Eu tenho 99% de aprovação de currículo, foi uma carreira muito gostosa e ainda até hoje ainda faço alguns movimentos para algumas empresas, orientação, recolocação. Mas eu quero deixar para vocês aqui, porque conhecimento a gente não leva, a gente compartilha. E se você gostou desse vídeo, se faz sentido para você, compartilha. Deixa aqui nos comentários sugestões, questões para que eu possa trazer mais sobre o desenvolvimento profissional, sobre essa área, o autoconhecimento dentro dessa área, para que você se torne uma pessoa e um profissional muito melhor. Então, eu já deixo um beijo e tchau, tchau.